Antes de Cris falar, eu queria abrir um adendo rapidinho sobre o que Luísa falou. Perceba, porque toda vez que você volta, que você retorna para algum lugar, que é uma situação repetitiva, você sempre volta diferente. Você nunca volta a mesma Luísa. Você sempre volta uma nova Luísa. Você começa a enxergar a coisa de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Você percebe que você já adquiriu um pouquinho mais de consciência sobre aquilo. Minimamente, tá? Então, isso foi uma chave que uma terapeuta virou comigo na época. Eu tava muito mal. Foi em 2022, logo quando eu me separei. Porque eu me culpava muito pelo fato de ciclos repetitivos, padrões repetitivos. E isso me frustrava, isso me martirizava. E então, ela disse pra mim, tá, mas sempre que você volta é do mesmo jeito? É igual? Eu disse, não. Percebe que você tá sempre um degrauzinho acima? Você tá sempre, sabe, se afastando um pouco mais dessa história? É como se você estivesse realmente subindo degraus rumo a algo maior e deixando pra trás. Vai ter um dado momento que você vai chegar em um auge da sua escada, onde você não vai mais conseguir acessar aquele lugar. Aquele lugar ele já não vai te pertencer mais, porque você já subiu demais, você já evoluiu muito. Só que até lá vai ser necessário ainda olhar pra trás, revisitar, como quando você tá dirigindo, você tem que ficar olhando pro retrovisor. Porque aquilo ali também é, de fato, algo que vai te servir como um alerta, como uma lição que você tem que ficar revisitando para que você não cometa novamente, para que você tente mudar de postura, tente mudar de pensamento, de sentimento, de comportamento, para que essa situação ela se modifique de fato. Só que quando a gente fica preso na parada da culpa, da frustração, do remorso, e quando a gente estabelece um diálogo mental fudido internamente, a gente com a gente mesma, porque a gente costuma ser muito gentil com o outro, mas com a gente mesma a gente costuma botar pra fuder, a realidade é essa, aí fica difícil, porque a gente não consegue acessar esses outros patamares, essas outras, sabe? A subida, ela fica muito dolorosa, porque a gente carrega um peso nas costas. Como é que você quer subir uma escada carregando uma mochila de 1000 toneladas? Então é você passar a olhar para aquilo ali de uma forma mais leve possível, sem colocar peso sobre aquilo. Porque se você não coloca peso sobre aquilo, automaticamente a sua subida vai ficar mais fácil, tá bom? Então é isso. Minha Cris, fica à vontade para falar. Arro. Então, o que é que eu tenho a dizer a respeito disso? Reforçar, né, o que a tua terapeuta te falou, porque realmente de 0 aos 7 a criança está em um processo de simbiose com os pais, especialmente com a mãe, com o pai nem tanto, né, porque o pai é um vínculo, com a mãe é um elo, é diferente. A ligação da criança com a mãe é diferente da ligação da criança com o pai. Então, esse estado de elo que você tem com a sua mãe até dos 0 aos 7 anos é um processo simbiótico. Ele vai começar a deixar de ser, após os 7 anos, se há, por parte da mãe, essa questão do abandono, entre aspas, né? Dentro das constelações familiares, a gente vê um pouco disso. Por exemplo, esse movimento que eu tô fazendo agora com Maria. Maria fez 8. Eu combinei com o pai. Ela vai morar 1 ano com você. Porque eu preciso desse tempo pra mim. E ela precisa desse tempo pra ela se sentir abandonada pela mãe. Pra que haja ruptura do processo simbiótico. Porque se não houver, né, dentro do sistema, é o pai quem pega na mão do filho e leva para o mundo. Então até aqui eu cuidei, até aqui eu tô sendo a melhor mãe que posso. Só que chegou o momento dela ir para o mundo. E se ela não for, né, diante da consciência que a mãe tem, diante da consciência do que a mãe estuda, do que a mãe faz, se a mãe não fizer esse processo, que é um processo, não deixa de ser um pouco traumático, mas é para um bem maior, porque lá na frente isso vai ser de extremo fortalecimento da personalidade dela. Se isso não acontece, lá na frente ela pode virar a filhinha da mamãe ou a filhinha do papai e não conseguir desgarrar, como a gente vê muitos adultos que não conseguem desgarrar, né? Então, estar atenta também a como foi pra você essa sua infância, no sentido de que você sente que você teve, de certa forma, esse abandono. Não necessariamente seus pais às vezes não eram separados, moravam juntos, vamos supor. Mas você sente que a sua mãe soltou você e deixou você ir pro seu pai, mesmo morando na mesma casa? Ou você sente que você ficou muito agarrada à barra da saia de sua mãe o tempo todo? Que você teve dificuldade de se conectar com a figura masculina, com o pai? Porque tudo isso também são coisas que precisam ser olhadas dentro do processo de autoconhecimento e autocura nosso, né? E aí vem a questão pra você, de você perceber também que essas feridas, essas dores, elas estão correlacionadas também a memórias transgeracionais. Então, assim, você captou da sua mãe uma dor, que naquele momento, com 7 anos, ela expressava uma raiva, um ódio, aquela criança, pelo processo simbiótico, pegou aquilo ali por ressonância, guardou pra ela, mas para além de tudo isso, havia também as memórias transgeracionais. Muitas vezes esse ódio que a sua mãe carregava nem era dela, era um ódio que vinha da avó, da bisa, da tata, e aí você tá com o peso de toda uma herança, de toda uma linhagem nas suas costas. E a criança, ela tende muito a carregar esse peso, essa responsabilidade, né? Outro dia a Maria me viu triste, ela disse assim, mãe, um dia eu vou trabalhar, eu vou ter muito dinheiro pra dar pra você uma vida de rainha, porque você merece. Você não merece, mãe, ficar lavando prato, fazendo esse tipo de coisa. Isso é o ó, você não merece, você merece ter uma vida de rainha. Eu disse, nossa, filha, fica tranquila e relaxa, que isso não é tua responsabilidade, não. Tua mãe tá aqui fazendo acontecer a vida dela. Nessa encarnação eu sou a mãe, você é a filha. Eu sou adulta, você é a criança. Então vive a tua infância, aproveita a tua infância e não se preocupa. A mamãe tá lavando prato, mas ela tá feliz, tá tudo certo. Mas você tá sempre corrida, você tá sempre trabalhando. Mas a vida é isso, filha, a vida é movimento.
E aí eu vou tentando fazer com que ela ressignifique essa visão, esse olhar, entende? Pra quê? Pra que ela não sinta uma responsabilidade de já crescer encegueirada, que eu tenho que fazer pela minha mãe. Então eu digo sempre, se libere que você não tem responsabilidade sobre a minha vida nem sobre a vida do seu pai. Ela tinha catarse de choro porque o pai trabalhava demais. Ah, meu pai tá adoecendo porque trabalha muito de domingo a domingo. E ela entrava em crise de catarse. E eu dizia, isso é do seu pai, isso pertence ao seu pai, não te pertence. Então, o diálogo que a gente também tem com os nossos filhos, mesmo sendo crianças, para estar dando para eles essas orientações que a gente não teve. Eu e você, a gente tá tendo agora, depois dos 30. Que bom que a gente tem as ferramentas, que bom que a gente faz terapia, que bom que a gente corre atrás, ok. O processo de cura foi como você falou, ele é lento, ele é gradual. Ele é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. E é gostosinho que seja assim, porque se não for vai fuder com a gente, vai fuder com a nossa mente, a gente vai arregar no meio do caminho. Eu tava no grupo de constelação sábado passado, a gente fazendo um movimento, e a Cida falou uma coisa muito importante, que preciso trazer aqui também, porque é algo que eu já venho de alguma forma pincelando pra vocês, e batendo na tecla há algum tempo, mas é sempre válido relembrar. Os nossos processos terapêuticos, todos os processos que a gente faz, onde existe uma abertura de campo e uma movimentação de campo energético, precisam ser realizados com muito cuidado. Por quê? Ela citou um exemplo que eu não sabia, e eu achei o máximo. Eu falei, nossa, eu vou partilhar isso com as meninas no treinamento. Ela disse assim, que o grupo de formação que ela participou, quando ela estava formando em constelação familiar, havia uma moça que quando entrou no grupo mergulhou de cabeça. Sabe aquela pessoa que mergulha com água e acaba bebendo água suja, com muita sede? Rapaz, essa mulher estava se fazendo constelações, tipo coisa de semanal, a cada 10 dias, num desespero, querendo constelar tudo da vida dela, aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia. Essa mulher sofreu um acidente. Na realidade, ela estava caminhando na rua, do nada, um carro perdeu o controle, pegou ela, imprensou ela na parede, tipo, esmagou ela na parede. E assim, Deus foi tão misericordioso com ela, que ela não perdeu a vida, mas ela ficou meses, né, na UTI, levou muito tempo para se recuperar, para voltar a ter os movimentos, enfim. Mas ela não perdeu a vida. Só que, dentro do sistema, né, ao qual ela fazia parte, terapêutico, foi dito a ela que aquilo ali foi movimentação demais que ela fez no campo energético. Então, a movimentação foi tanta, que chegou a ser avassaladora, esmagadora, a palavra é essa. O movimento do campo esmagou ela literalmente. Pra ela parar de loucura, sabe? Parar de pressa, parar de sede. Então, gente, a gente precisa entender que a gente está aqui evoluindo, crescendo, amadurecendo, e que a gente tem as ferramentas, e que bom que a gente tem que usar mesmo, e exercitar mesmo. Uma coisa que a minha guiança, inclusive, me falou no último jogo de búzios que eu fiz. Tomei uma lapada de Ossan e de Exu Caveira, que disseram assim, e Obaluaê. Você tem as ferramentas, para que você vai buscar a ferramenta que você tem com os outros? Você tem que exercitar a sua ferramenta em você mesma. Se você vai procurar ajuda, procure ajuda com ferramentas que você não tenha na sua caixa. Mas o que você tem, você exercita em você. Porque você já pegou aquela maestria e você tem que exercitar essa maestria. Então, aprofunda nisso, no seu tempo, no guiar da espiritualidade. Mas também não vai com a sede demais no pote. Pra quê? Pra evitar problemas maiores. Evitar problemas maiores. Ela falou, citou um outro caso de uma moça que estava encegueirada por tarô, mas encegueirada de uma forma que houve um incêndio na casa dela, pegou fogo a mesa de tarô com tudo, o quarto, foi uma confusão, teve que chamar bombeiro, porque ela estava sem limite, né? E aí, eu ouvindo esses relatos, posso estar errada, meu julgamento pode estar até errado, né? Que eu não sou a rainha, a dona da razão, a dona da verdade, mas assim, o que eu via era como se fosse até um trabalhar da própria espiritualidade da pessoa para dar um freio, como se chegasse assim no carro e puxasse o freio de mão, de ambas, sabe? Pera aí, minha filha, você tá maluca? Então, assim, a gente precisa ter essa sabedoria. A gente ir, ó, bebendo em doses homeopáticas. Se a gente pega um floral aqui, ó, esse floral ele é diluído em não sei quantas vezes, há uma diluição gigante aqui, e a gente vai, dilui na água e bebe, e a gente sente o reverberar disso no nosso campo, não tem como não sentir. Imagine movimentações grandes, né? Então é isso, meus amores. Maroquinha, meu amor, seja muito bem-vinda. Tayane vai falar agora, depois Patrícia, aí depois dela você me fala resumidamente como foi a sua semana. Então, tá, isso que anda surtando com o marido, explodindo dentro de casa, tá? Que bom que você já iniciou com a psicanalista também, né? Tô feliz que aqui, a maioria das pessoas aqui tá fazendo terapia, né? Terapia é vida, é saúde, a gente precisa mesmo. Todas nós, sem exceção. Tem uma frase que tá vindo muito assim, que é uma frase da Bíblia, que ela diz que a boca só fala do que o coração tá cheio. E aí eu gosto sempre de implementar essa frase. Que o nosso coração, né? A boca fala do que o coração tá cheio, mas que o nosso coração, ele guarda aquilo que está primeiramente aqui. Então, quando eu falo para vocês a respeito do nosso diálogo interno, porque o nosso diálogo interno é a chave de tudo na nossa vida, então a forma como a gente dialoga internamente, dentro da nossa cabeça, com a gente mesmo e com os outros, tá? Isso é um exercício que eu tenho feito há mais de 3 anos. Quando eu conheci uma das minhas mestras, Paula Guerre, foi uma das coisas que ela mais implantou em mim. Ela implantou literalmente, a ponto de me chipar com uma programação com isso. Para que o meu pensamento, ele ficasse constantemente sendo reprogramado pela luz. Porque o pensamento da gente, ele distrai o tempo todo, ele distorce a realidade o tempo todo, e ele coloca a gente em processo de holograma o tempo todo.
A gente está trabalhando com um tema que é um tema bem forte, que é a criança interior. Então, a sombra da criança, ela é uma das piores sombras de se tratar, né? Um dos piores aspectos sombrios do ser humano, para ele encarar e olhar de frente para isso. Então, são essas duas coisas que eu quero que você se atente. Primeiro, a qualidade do seu diálogo interno, do que está girando na sua cabecinha, porque é isso que está fazendo seu coração se encher e você explodir pela boca, tá? E a outra coisa que eu quero que você se atente é quais são os aspectos da criança que estão esperneando com o marido. Porque muitas vezes essa criança está querendo chamar a atenção. Ela está querendo, de alguma forma, siricutear e dizer, sabe? Então, observar dentro da tua relação. Eu tô na criança? É a Tayane adulta ou é a Tayane criança que tá à frente deste relacionamento? Primeiro ponto. Bom, eu percebo que eu tô na criança. Fudeu. Porque se você tá na criança, muito provavelmente você chamou ele. Ele podia até estar no adulto, mas muitas vezes quando a gente tá na criança, uma criança chama a outra pra brincar. E aí, a mesma coisa. Às vezes você tava na adulta, mas ele com comportamentos muito infantis, chamou sua criança, e a sua criança estabeleceu aquele diálogo ali que acaba sendo uma brincadeira, um joguete. E perceba que crianças brigam muito entre si. Observe irmãos. Irmãos vivem brigando o tempo todo, né? Nunca se entende, é a confusão. Um fala grego, outro fala troiano, qualquer coisinha tá se estapeando. Então tem que ter interferência o tempo todo, tem que ter intervenção o tempo todo de um adulto ali. Então é você encarar essas duas faces para ver quem é que tá na criança, se são ambos que estão na criança, se forem ambos, meu amor. Eu sinto assim que vai haver um momento que você vai precisar constelar essa sua criança e constelar também esse seu relacionamento. Mas para além da constelação familiar, eu sinto que você vai precisar mergulhar profundo nesse estudo para tratar essa criança, educar essa criança e mostrar para ela qual é o verdadeiro lugar. Dar a ela o amor, o carinho que ela necessita e dizer, olha, Taizinha, fica aqui agora, porque dentro do relacionamento não lhe cabe. E, infelizmente, quando essa coisa está acontecendo com o casal, é bem desafiador. Porque você vai ter que chamar ele para o diálogo, você vai ter que expor essa situação para ele, e ele vai precisar aceitar ajuda também, né? Pedir ajuda. Então, às vezes a terapia para ele individual, ou de repente a terapia de casal, né? Pode estar auxiliando vocês, para que isso não acabe discorrendo um processo de ruptura de relação. Então, é você chamar ele para ter um diálogo bem sério, depois que você fizer todas essas análises. Ó, a gente precisa sentar aqui e conversar. O que é que a gente vai resolver? Vamos para terapia de casal? Pronto. Inicia a terapia de casal, né? Insere ele nos protocolos aí dos banhos de ervas, quando você for fazer, faz uma quantidade maior, que dê pra ele tomar também, porque já vai mantendo o campo energético dele limpo, né? Elevado também, porque às vezes você tá acessando também vibrações, energias mais sutis, né? Às vezes você tá ali no processo de evolução, de ascensão, e a pessoa, às vezes, ela não te acompanha. Às vezes ela tá em outro lugar. E aí começam a haver as discrepâncias, porque é como se fosse onda de rádio. Então, se tu sobe demais teu padrão e a pessoa que tá com você não consegue acompanhar, ela vai ficando pra trás. E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Você precisa arrumar uma forma de conduzir essa pessoa, convidar essa pessoa para que ela também eleve junto esse padrão consciencial com você. E eu nem tô falando aqui em termos de, ele ser um jovem místico, nada disso não. Ele se inserir nisso aqui, mas é elevar um padrão consciencial. Buscar trilhar realmente do jeito dele, na religião ou fora, da forma como ele sentir, mas buscar trilhar um caminho que vocês possam vislumbrar um futuro juntos, né? Porque se não for dessa forma, vai ficar bem desafiador. Enfim. Paty, pode falar, minha princesa. A gente come, né? Então, quando a gente tá comendo, chega um momento que a gente satisfaz. E aí, se a gente ficar enfiando comida, ou tipo assim, deu 5 minutos eu como de novo, deu 10 minutos eu como de novo, e não dou tempo do meu sistema digestivo pra trabalhar, pra me fazer sentir fome de novo, eu vou passar mal, eu vou explodir, sabe? Eu vou ter qualquer processo, mas meu corpo não vai suportar, né? Ele vai saturar daquilo. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que a gente também tem um sistema energético, e que esse sistema energético precisa ser respeitado. Então, se eu tô fazendo aqui, eu tenho que dar tempo de haver uma digestão, um processamento de dados. Por que a nossa cabeça às vezes fica desse tamanho e a gente fica assim, uau, dissociado, sem saber onde que a gente tá? Porque é um excesso de informações que provém do excesso de consumo. Porque a gente tá o tempo todo consumindo. Pô, a gente não consome comida, mas a gente consome leitura, livro, audiobook, não sei o quê, não sei o quê. E eu tô o tempo todo assistindo vídeo de espiritualidade, eu tô o tempo todo, faço uma sessão aqui, eu tá ali, uma terapia aqui, eu tá ali, pô, explode. Aí chega um momento que você fala assim, tá porra, não tô aguentando mais não, caralho. Aqui eu vou ter que parar. Aqui eu vou ter que dar um time, que senão eu vou ficar doida, eu vou bugar. E é nesse meio aí que muita gente não consegue sustentar o processo. Aí para e desiste. Então a gente tem que ter essa sabedoria pra que a gente não, né, não chegue a esse ápice aí, a esse cúmulo. E quando você fala, Paty, a respeito de... quando a gente se utiliza, a gente fica meio aéreo, é total. A gente fica total aéreo quando a gente se utiliza, tá? E que Saint Germain disse pra mim uma vez... Por quê? Que eu carrego tanto cristal, tanta pedra? Porque era uma coisa assim que... Isso foi chegando pra mim muito naturalmente no meu processo de despertar. Não era algo que eu ia buscar.
né? E observe que a maioria das coisas que realmente são nossas e são para ser nossas, a gente não precisa ir atrás, a gente não precisa fazer esforço. A coisa, ela simplesmente vem, ela simplesmente chega. Então, com os cristais foi assim. Eu só fiz um esforço para ter o primeiro. Foi uma caixinha que eu comprei na Cristais Aquários, que vinha, acho que 6 ou 7 cristais, que eu me lembro como hoje. Era a caixinha da prosperidade. E depois daqueles, brá, chegou uma enxurrada de lugares que eu não imaginava. Eu disse, gente, o que é isso aqui? E aí um dia, na força da ayahuasca, eu perguntei, eu tava tendo uma canalização, né? Eu tava tendo um diálogo telepático com o Saint Germain. Eu tava na força altíssima e tava sentindo a consciência de Saint Germain ali conectada à minha. E aí eu perguntei a ele, mestre, por quê, né? Que eu tenho essa coisa, essa conexão com cristais e tal e tal. Ele abriu uma tela mental, na minha tela mental, ele abriu de uma época que ele estava encarnado, e ele me mostrou uma roupagem dele, a coisa mais linda, que a roupa dele era toda cravejada de pedras e cristais. E que até no sapato dele tinha cristais cravejados. E aí eu fiquei, ai, mestre, que lindo! Aí ele, tá, mas você sabe por que eu usava isso até no sapato? Porque senão eu não conseguia me manter aterrado. Então os cristais vieram na tua vida para te auxiliar a te manter aterrada. Porque quanto maior teu nível consciencial e padrão energético vibratório, aqui eu não tô falando numa escala Hertz, tá? Aqui eu tô falando de uma escala dimensional mesmo. O ser humano, hoje, a gente tá envolvido nesse sistema que é chamado de 3D, né? Mas o ser humano, ele pode, conforme ele sobe o nível consciencial e, claro, se esforça para isso, porque tudo é um esforço muito individual, ele pode acessar até a 8ª dimensão mesmo estando encarnado. Então tem ser humano que vai variar, tem ser humano que vai ficar, tipo... Eu acredito que a gente que tá aqui dentro, praticamente todas nós, a gente já vibra em 5ª dimensão. Todas nós. A gente já não tá mais em 3D. A gente pode cair pra 3D de vez em quando a gente se desequilibra. Porque é normal, recebe o baque e cai pra 3D. Mas geralmente quando a gente consegue se manter harmoniosa, a gente tá nessa vibração de 5D, né? E aí, o que é que acontece? Tem momentos que a gente sobe, vai pra 6ª, 7ª, 8ª e já foi. Você se desconecta, Paty. Por isso que você fica assim, ó, meu Deus. Agora tem essas duas particularidades que é bom você se observar. Bom, eu estou desconectada do mundo, da vida, de tudo. Parece que tá tocando alguma coisa, né? Uma música. Pera aí, deixa eu ver aqui, gente. Se tem alguma coisa aberta no meu celular. Que tá tocando uma música aqui. Eu não sei de onde que é essa música. Ave Maria, se tem alguma coisa aberta, não. Tem milhares de coisas abertas no meu celular. Nesses dois aspectos. Eu tô voando, eu tô voada. Por quê? Porque eu tô com excesso, sobrecarga de informação. E eu preciso fazer um detox. Tá? Eu preciso me atentar a parar de consumir, só que também fazer um detox. Que é aquele processo do faxinão. E esse detox só vem por meio da meditação, me desculpa. Não tem outra forma. Esqueça que sem a meditação o detox não vem. E quando eu falo de meditação, eu tô falando da meditação que você... Não é nem a meditação guiada lá, viu? É aquela meditação que você senta mesmo, fecha os olhos, ó, a coluna reta, respira e deixa vir tudo pra ir esvaziando. Essa é a meditação aqui. Que ela funciona como um ralo, né? Pra fazer descer o excesso. Então, se a tua mente está acelerada por isso, você já tem a solução. Se a mente está acelerada pelo outro lado, que é pelo fato da sutilização energética, porque você realmente está sentindo o seu nível vibratório crescer, aí você tem que fazer o quê? Se apegar com o reino cristalino, para te manter mais ancorada. Então, usar mais acessórios de cristais, carregar ali uma turmalina negra, uma pedra escura na região do chakra básico, fazer exercícios de aterramento mesmo, andar descalça na terra, abraçar a árvore, né? Enfim, exercícios de aterramento. Tem um grau da bioenergética que você pode fazer também, que é muito bom para se aterrar. E força na peruca, porque eu quero isso mesmo. Eu quero ver vocês utilizando o máximo que vocês puderem. Eu quero todo mundo aqui nessa pegada. O segredo do rolê é viver um dia de cada vez, entendeu? É viver um momento a momento. Tem uma carta no tarô da transformação. Tá lá no YouTube. O nome da carta é Momento a Momento. Tem uma reflexão sobre ela. O rolê é você viver o momento. Não adianta você ficar preocupada com o futuro, porque você nem sabe se realmente vai acontecer. Não adianta você ficar presa ao passado, porque já foi, você não tem mais como corrigir. Então, é prestar atenção no aqui e agora e aproveitar o máximo, dar o melhor, fazer o melhor. Porque eu ia falar isso, hein? Eu ia falar isso quando Lu falou, a primeira vez que Lu trouxe, depois o que Cris trouxe também reafirmou essa lembrança. Lembrem elas disso. Gente, a principal chave do processo evolutivo não consiste, de fato, em terapias, em nada disso que a gente busca fora. Conhecimentos, ferramentas, isso tudo é importante, é valoroso, é. Isso tudo é ouro. Só que a gente precisa entender que o mais importante, para além disso, é a gente buscar ser o melhor que a gente pode e dar o melhor que a gente pode o tempo todo. Tanto, primeiramente, pra gente mesmo, porque tudo começa na relação que eu tenho comigo mesma. Então, se eu consigo me tratar bem, se eu consigo me amar, se eu consigo me respeitar, automaticamente eu vou conseguir fazer isso com o outro. Se eu não consigo, de alguma forma, vai ser mais difícil eu estabelecer. Eu posso até achar que, não, eu amo o Lu, eu, sabe, respeito o Lu. Mas, cara, isso vai ser só uma hipocrisia, só uma ilusão.
né? Porque se eu não estou conseguindo dar sequer para mim essa compaixão, esse amor, essa compreensão, vai ser para a Luísa que eu vou dar? Não vai, gente, não adianta. Então procurem ser e fazer por vocês, pelos outros, pelo mundo, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, com a família, onde quer que vocês estejam, sempre o melhor. Porque o que realmente importa é a intenção do teu coração. É isso que importa. Dentro do processo de ascensão, do processo de salvação, é a intenção do coração que vai contar. Não vai ser a quantidade de diploma, de certificado, não vai ser a quantidade de coisas que você já fez. Ah, eu já atendi 50 mil pessoas, eu já fiz... E a intenção por trás da ação. Qual era ela mesma? Entende? Então, é isso que impacta verdadeiramente no teu nível vibratório. Tudo que tu vai conquistar, e tu tem que conquistar muito mesmo, tu é merecedora de tudo, então tu tem que conquistar muito mesmo, tu tem que procurar se realizar em tudo que tu deseja, vai, mete a cara, quer fazer, faz, mas focada na intenção por trás da ação. E se realmente eu estou utilizando esta ferramenta, este recurso que eu estou colocando na minha caixa, em prol do meu desenvolvimento, da minha mudança para melhor, em prol do desenvolvimento do outro, da mudança para melhor do outro, tá? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo as coisas e se perdendo no meio do caminho. Então que a gente tenha essa consciência. E vamos começar, né? Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Fechem os olhinhos de vocês um pouquinho. Respirem profundamente. Hoje o capítulo é bem curtinho, só são 4 páginas. Muita gente já leu. Eu quero até acender uma velinha aqui. Já estou super conectada. Sentindo muito, muito, muito a energia dos mentores aqui desse trabalho. Mas ainda assim eu quero estabelecer essa conexão de uma forma mais... A pessoa do raio violeta é assim, né? Ela gosta de uma coisa mais cerimonial. Então, tudo pra ela tem que ter uma vela acesa. Então, feche os olhinhos de vocês e respirem profundamente. E vamos entoar aquele mantra gostosinho. Inclusive, eu tô indo dormir todo dia com ele. A vida é um sonho e o meu sonho é bonito. Tudo que for diferente da perfeição entra em transmutação. Chama violeta, chama da transmutação. Cure a minha mente, meu coração. Vai respirando e sentindo essa luz que vem do alto. Essa luz que vem do céu, das esferas mais elevadas. Vai te trazer essa dispensação de luz violeta agora, a partir do teu chakra coronário. Te equilibrando, te harmonizando, transmutando toda a densidade, toda a dor física, a dor emocional, a dor do desconforto, do incômodo, da insatisfação. Por que eu me sinto o tempo todo insatisfeita? Por que eu estou o tempo todo inconformada? Vai respirando profundamente e vai liberando toda essa energia de inconformismo, de insatisfação. E vai recebendo esse banho como uma cachoeira de luz violeta em você. Eu vou ativar um Devadatta agora no cômodo da casa de cada uma. E aqui também nessa sala. Para que toda essa energia da chama violeta possa lavar e banhar os nossos corpos, o nosso campo, o nosso espaço sagrado. E que o Devadatta possa sugar toda essa energia encaminhando lá para o coração da Mãe Terra, onde vai haver o processo de transmutação dessa energia. A vida é um sonho e o meu sonho é bonito. Tudo que for diferente da perfeição entra em transmutação. Chama violeta, chama da transmutação. Cure a minha mente, meu coração. E que toda essa energia negativada, distorcida, desqualificada, seja transmutada e transformada pela alquimia da chama violeta, transformada em sentimentos de gratidão, de plenitude, de aceitação, de leveza, de fluidez. Que tudo isso seja transformado em harmonia, em equilíbrio para cada área da nossa vida agora, de acordo com a necessidade de cada um. Que assim seja e assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, Criador. Gratidão, fonte criadora. Gratidão, amados mestres.
Hoje a gente vai estudar, né, no capítulo 4, os estágios na transformação do eu inferior. O despertar não é um processo linear e progressivo. Boa noite, Cacauzinha. Seja bem-vinda, meu amor. Depois você deixa escrito aí, tá? Como foi a sua semana, de forma resumida, que no finalzinho a gente dá uma lida. A gente acabou a nossa resenha agora, aí a gente vai iniciar o estudo do capítulo 4. Você entrou bem na hora, viu, amor? Então, estágios na transformação do eu inferior. O despertar não é um processo linear e progressivo. Às vezes, acontece de um buscador enxergar com clareza e realmente compreender como o eu inferior opera. E então, depois de passar um tempo desfrutando dessa sabedoria, retornar a um estado de consciência de menor compreensão, em que parece difícil identificar o falso eu. A percepção reveladora que permitia distinguir a ilusão da verdade, de repente torna-se difusa. Como sustentar a clareza para poder identificar e renunciar ao falso eu? Antes de mais nada, é preciso dizer que esse esquecimento é um fenômeno natural do processo de purificação. Podemos nos lembrar e nos esquecer muitas vezes ao longo do caminho. Por isso, vamos fazer uma pequena revisão de alguns importantes pontos relativos à esfera do ABC da espiritualidade, o nome que dou para o processo de purificação e transformação do eu inferior. Aqui eu já abro um parêntese, tá, gente? Porque está muito correlacionado com o que a gente vinha conversando desde o comecinho, quando a Lu colocou, né, dentro do processo terapêutico dela, o retorno aos lugares, os ciclos repetitivos. Então aqui a gente tem uma conexão, forma um link, tá? O processo repetitivo, ele faz parte do processo de purificação. Então é necessário retornar várias vezes para que a gente vá sendo purificado, para que a gente vá sendo lapidado. Porque todos somos como diamantes, né? Brutos ali, pedras brutas, que estamos passando pelo processo para virar aquela joia multifacetada valorosa. Então isso faz parte, então tá bem conectado. É uma forma da gente até se aliviar mais do peso, sabe? Se aliviar mais da bagagem. Quando a gente olha dentro desse aspecto. Poxa, tudo isso aqui é normal, é natural, eu vou aceitar com mais leveza, porque isso tá me tornando uma pessoa cada dia melhor, né? Isso tá ajudando a me purificar. Então, é absolutamente natural, dentro da programação da própria espiritualidade maior, que você retorne várias vezes ao ciclo repetitivo. E eu nem sabia disso, eu tô sabendo agora. Informação canalizada, gratidão, porque tirou 10 toneladas das minhas costas. Eu tava achando que era burrice mesmo. Maluquice de paloma. Ô, menina, eu tava doida pra me encher de tapa na cara na frente do espelho, mulher. Que ódio, parece maluca, doidinha. Nada, tudo programação, gente, tudo milimetricamente orquestrado. A gente não sabe de nada. Existem estágios de evolução da consciência. No primeiro estágio, a consciência objetiva da pessoa encontra-se adormecida. Nessa condição, somos dominados pelos impulsos inconscientes. Estamos à mercê do eu inferior. E esse aspecto da personalidade que sabota a nossa felicidade, porque ainda tem muitos ativos do mecanismo de defesa criado para nos proteger dos choques de dor que sofremos ao longo da vida, principalmente na infância. Outra abertura. Percebam como a nossa aula começou há 1 hora atrás. Vocês estão percebendo isso, né? O quanto que a conversa prévia é importante. Porque aqui eu já trago o que Cris falou. Na sequência do que Lu falou, tá o que Cris trouxe. Dentro do processo dela, né? Então, observe que Cris ainda brincou. Poxa, a gente, não sei se foi ela ou se foi Lu, a gente tem tantas ferramentas que a gente tá se curando, mas e quem não tem? Tá ali preso, muitas vezes tá na cadeia. Por quê? Porque usou do mecanismo de defesa ali. Era a dor dele. Eu não sei qual é a dor de um cara que é um serial killer. Eu não sei qual é a dor de um cara que é um estuprador, você tá entendendo? Que é um processo muito, muito, muito complexo, que a gente não sabe o que é que tá por trás daquilo, que formou aquela personalidade, aquele caráter subversivo, né? Muitas vezes doentio. Então, isso aqui, nossa senhora. O que é que a gente olha? Que quanto mais adormecida a pessoa, quanto o estágio consciencial, né, que seria o estágio 1, ela está mais à mercê, ela está mais entregue a esse eu inferior. Que faz dela o quê? Marionete, gato sapato. Então, por isso a necessidade de evoluir, subir os degraus. Que é engraçado que eu tô falando de degrau, porque a gente vai se afastando daquilo e a gente vai olhando por outras perspectivas e deixando de ser tomado por esses instintos que muitas vezes são viscerais. Hoje eu estava vendo uma palestra, não, eu estava assistindo alguma coisa, não sei se foi ontem ou se foi hoje, que aí dizia, né, que, não, já entendi, lembrei, que o cara falava assim, de uma carta do tarô, é uma carta de paus, eu não vou lembrar agora qual é, não sei se é o 6 de paus, 7 de paus, sei lá, 4 de paus, enfim, que uma pessoa estava atacando o pau na cabeça da outra, e aí ele fazia essa referência, de que uma pessoa saía como o eremita, né? O eremita naquela figura da pessoa que tem a inteligência, que tem o grau de consciência, que já carrega o seu bastão, que também é de pau, né? O eremita, ele segura um bastão de pau também. Então ele se conecta a esse naipe do tarô de paus. Mas ele tá aqui segurando o bastão numa mão, que é a maestria, a sabedoria dele ali, segura.
e a lâmpada na outra mão. Ou seja, a lâmpada da consciência, né? A lâmpada da inteligência. E ali do outro lado tem uma carta do naipe de paus que a galera tá assim, na inconsciência total, arremessando um porrete na cabeça do outro. Porque não consegue se conectar a algo maior. Só consegue agir de forma visceral, instintiva. Então, a gente estar atento a esses nossos contextos, né? Isso serve um pouquinho pra Thay também nesse ganchozinho dela tá querendo descer o porrete na cabeça do marido. Prestar atenção e, ó, respirar e relaxar para poder se conectar com essa inteligência maior, que é o raio amarelo. Então vem muito da gente, no geral, especialmente Tayane nesse momento desafiador, estabelecer essa conexão bem profunda também com o raio amarelo, pedindo essa iluminação e essa sabedoria. Inclusive, a cor amarela é a cor da criança. A cor amarela está relacionada à alegria. É a cor relacionada à alegria. Então, para trabalhar aspectos de cura da criança interior, é uma cor importante para a gente usar em cromoterapia, em roupas, e tá buscando sempre trazer esse raio, uma conexão profunda com ele. Quem tiver citrina em casa, pode ser citrina ou safira amarela. A safira amarela já é uma pedra mais difícil de encontrar. Pode ser a jaspe amarela também, que é uma pedra mais fácil de ser encontrada. Vocês vão lavar ela com água e sabão, colocar 6 horas na água com sal grosso de 6 a 12 horas, ou sal refinado de cozinha mesmo, depois lava com água corrente, põe dentro de uma garrafinha, que pode ser de preferência de vidro, tá? Ou vidro transparente ou vidro amarelo, e põe no sol para solarizar essa água. Então vai emantar essa energia do raio amarelo no cristal amarelo, pedindo essa iluminação, essa sabedoria, essa inteligência, né, conectada ao divino, é a inteligência criativa, é a lucidez, é a clareza. Porque aqui tá pedindo sustentação, clareza na sustentação, do olhar para o eu inferior. Porque a gente não consegue. A gente olha e vira as costas, a gente olha e sai correndo. Então a gente vai precisar ter realmente uma base, e aí vem a conexão com o cristal para nos aterrar e nos sustentar nisso, tá? Então providencie um cristal amarelo para utilizar na água mesmo. Um exemplo que o livro traz aqui. Ao sentir ciúme, você é tomado por ele. Ao sentir inveja, você é tomado por ela. E, estando tomada por um desses sentimentos, você deixa de estar presente com a consciência objetiva, que também pode ser entendida como uma conexão com a realidade maior. Observe, a consciência objetiva, ela está aqui sendo atrelada, né, à realidade maior das coisas. E quando a gente está à mercê de qualquer sentimento negativo, de qualquer vibração negativa, de qualquer pensamento negativo, lembrando que tudo começa aqui, não tem como você sentir sem antes você ter aberto uma porta aqui, é pela porta da mente que entra tudo que vai virar sentimento. Então toda vez que a gente está sendo tomado por algo de distorcido, a gente se desconecta da consciência objetiva, que é a realidade maior. E a gente se conecta com a consciência mais abstrata dessa realidade menor, que é esse mundo de ilusão, que é esse holograma. E existem vários sistemas, né, no mundo espiritual, altamente interessados em manter a gente o mais conectados com essa realidade abstrata aqui possível. Então a gente tem que ficar prestando atenção à nossa criança, ao nosso eu inferior, prestando atenção também às, digamos assim, às interferências externas que podem haver no nosso campo, né? Então quando a gente está conectado com a gente mesmo, quando a gente está vivendo o presente, a gente consegue perceber quando a gente está equilibrado, quando a gente está harmônico e quando chega alguém para tentar desequilibrar a gente. Porque a espiritualidade inferior, muitas vezes, ela utiliza, de pessoas encarnadas, ela tenta chegar até a ti de qualquer forma. Então, se você for uma pessoa muito vulnerável, ela vai tentar com espíritos obsessores, né, no plano espiritual. Mas se você é uma pessoa bem fortalecida, bem ancorada, não vai conseguir dessa forma. Então, ela vai começar a utilizar pessoas do teu meio, pessoas próximas, muitas vezes familiares ou amigos, né, que possam estar sendo utilizados ali como marionetes. Então, de um lapso de inconsciência, um vacilo que a pessoa deu, uma portinha, uma frechinha que a pessoa deixou aberta aqui no mental, aí vem uma coisa de lá, ponga, e aí essa pessoa já volta como se fosse uma seta pra você, pra te desequilibrar. Só que quando você tá no seu estado de presença e consciência, você consegue perceber isso e você consegue anular esse efeito, né? Você consegue dizer, epa, aqui não. E é necessário estar centrada, tá, gente? A pergunta que traz, né? Quem é você, então? Você é o ciúme? Você é a inveja? Nesse momento, você fica completamente identificado com aquela faceta do eu inferior, da sua criança ferida, dos seus traumas, seus complexos, do seu karma. Perceba que estava a criança de Cris, né? Que ela descobriu hoje que era criança, mas ela achava que era ela. Estava segura ali no ódio. Ai, estava com ódio, uma raiva. Mas você não é aquilo. Você achava que era o ódio, você achava que era raiva, mas você não é aquilo. Estar identificado significa tornar-se aquela faceta. Quando a gente se torna aquela faceta, ou seja, quando a gente se identifica demais com aquilo, consciente ou inconscientemente, a gente vira aquilo, a gente se torna aquilo, a gente respira aquilo, a gente só consegue se relacionar com o mundo a partir daquela dor. Então, muitas vezes, eu me relaciono com o mundo a partir dessa dor que eu carrego, né? Quando eu estou altamente identificado com ela. Nesse estágio, muitas vezes sentimos raiva por sermos assim, mas não conseguimos fazer nada a respeito. Nos odiamos, mas não conseguimos imaginar maneiras de agir diferente, porque essa possibilidade nem passa pela nossa consciência.
No final, a raiva e o ódio contra nós mesmos são apenas mais um impulso inconsciente. Deixamos de ser o ciúme para nos tornarmos a raiva. E é o mesmo padrão de inconsciência, só que entrando pelas portas do fundo. No segundo estágio do desenvolvimento da consciência, o primeiro estágio do processo de despertar, né? Então, no primeiro estágio lá, o ser humano estava adormecido total. Aí, quando ele vem para o segundo estágio, ele já está subindo o primeiro degrau ali do despertar consciencial dele. É aí que ele começa a perceber que ele não é mais aquele impulso. E que o eu inferior não é a realidade final. Nós somos tomados pelo ciúme, pela inveja, pela raiva, pelo ódio. Mas uma porção daquela nossa consciência sabe que isso vai passar. Uma parte de você já sabe que esses sentimentos são apenas visitantes, que foram convidados por algum motivo, mas que logo vão embora. Portanto, nesse estágio, a gente já começa a se distanciar daquilo que costumamos considerar a nossa identidade, para poder observar esses eus como entidades transitórias, agindo através de nós. Olha que bonito, né? Então, puta que pariu. É quando a gente consegue, de fato, encarar a sombra, olhar ela de frente, dizer, nossa, que raiva que eu tô de Cristiane hoje! Tô com raiva, Cristiane, de você. Queria pegar esse bofetear a sua cara. Sei lá o que a Cristiane me fez, só tô com raiva dela. Cara, todo mundo sente raiva. Todo mundo sente ódio. Todo mundo sente mágoa, todo mundo sente rancor. Só que daí, quando a gente finge que não sente, quando a gente quer bancar de boazinho o tempo todo, good vibes, eu era essa pessoa. Eu preciso apoiar muito, gente, tomar muito na cara. Pra poder olhar pra minha sombra e dizer, venha em mim, Dogerran, que eu tô aqui pra você, ó. Quando a gente banca de bonzinha, é pior. Porque se esconde. Aí sai uma coisa e entra outra. Aí a gente fica vivendo dois processos, muitas vezes, de forma simultânea e não resolve nenhum e nem resolve outro. Então, que bom quando a gente consegue olhar de frente e dizer assim, nossa, eu tô com raiva. Mas o que é que eu vou fazer com essa raiva? Aí vem o estágio da consciência. Eu tô com raiva, tá, mas foi porque ela me disse isso, que eu não gostei. E aí eu vou pra parte do julgamento, eu vou analisar, eu vou não sei o quê. Ok, analisei, julguei, papapá, juntei os pontos, recolhi todo o lixo, joguei fora, filtrei porque é importante. Ó, e fico com o que é seu, Cristiane, que eu fico com o que é meu, é importante. Eu vou lidar apenas com o que é meu, você lida apenas com o que é seu, é importante. Isso aqui, gente, eu tô falando dentro dos nossos diálogos internos, tá? Porque eu dou esse show da Xuxa dentro da minha cabeça. Então, aí às vezes eu discuto com o Cristiane ali dentro da minha cabeça, mas daqui a pouco eu já tô me fazendo as pazes, entendeu? Aí eu vou pra debaixo do chuveiro. Nossa, o chuveiro é maravilhoso. Dentro desses processos que envolvem raiva e ódio. E choro. Se eu tiver a fim de chorar. Se eu não tiver a fim de chorar, eu só me banho mesmo dos pés à cabeça. E vou transmutando aquela energia. Consciente do que eu tô sentindo. Percebendo tudo aquilo. E deixando ir tudo aquilo. Dizendo, tá, Paulo, isso é só uma sombra. Mas isso também vai passar. E eu não preciso ficar identificada com isso, porque eu não sou essa raiva, eu não sou Cristiane, eu não sou o que Cristiane fez pra mim. E eu não preciso ficar carregando isso pra minha vida, porque isso só vai contaminar o meu coração. Isso só vai me impedir de alcançar a minha paz e a minha plenitude. Então eu deixo com ela o que é dela, eu fico com o que é meu. E vou viver minha vida em paz. E aí eu já me desconecto daquilo. E eu começo a perceber que, pô, não tenho mais identificação, sabe? É só uma entidade ali passando por mim. Então esse é o segundo estágio da consciência, tá, gente? É dessa forma que a gente amadurece para o terceiro estágio da evolução. Que é quando podemos escolher da passagem ou não para aquela manifestação do eu inferior. Nossa, isso aqui é muito foda. Exemplo, você está tomado pelo orgulho. E aí essa faceta quer sempre ter a última palavra. Quer estar sempre defendendo o seu ponto de vista. E tentando provar que a sua verdade é melhor do que a do outro. Se já identificou esse aspecto da sua criança ferida, você pode escolher fazer diferente quando perceber que ele está começando a se manifestar. A escolha é a principal ferramenta utilizada no nosso processo de redirecionamento da vontade. Ou seja, a nossa escolha vai ser sempre a nossa principal ferramenta dentro do nosso processo de redirecionamento da vontade. Se eu quero redirecionar a minha vontade, eu preciso saber como usar a minha escolha. Eu preciso aprender a fazer as escolhas certas. E aqui vai muito a conexão com Nossa Senhora do Silêncio. Para que Nossa Senhora do Silêncio possa auxiliar a gente aos momentos da gente falar e aos momentos da gente silenciar. Porque tem coisas que a gente vai poder falar e a gente tem até que falar mesmo. Tem coisas que elas são necessárias, elas precisam ser ditas. Tem processos de aprendizado para que o irmão ele só vai aprender realmente pelo saculejo. Vai ser tu lascando a língua nele. Mas tem momentos que para o teu desenvolvimento, da tua alma, tu já se desconectando do desenvolvimento da alma do outro aqui, é uma escolha que você faz não pelo outro, mas por mim. Porque em todo processo que envolve duas pessoas, a gente precisa entender que envolve duas pessoas. É 50-50, para completar o 100, ok? Então, aqui, dentro desse processo, existe uma lição para ser aprendida, ok? Se eu estou em um processo de briga, de discussão, de disputa, ou de desequilíbrio, vamos dizer assim, com alguém, não importa quem seja. Meu chefe, é meu marido, é minha irmã, é minha namorada, não importa quem seja. Mas se tem algo que não está legal entre a gente, existe uma lição para ser aprendida por mim e existe uma lição para ser aprendida pela pessoa. Em determinados momentos, vai ser muito mais fácil a gente olhar para essa situação e enxergar a lição do outro do que a nossa própria. E aí, às vezes, a gente se conecta, ao invés de a gente procurar buscar a nossa própria lição para integrar o nosso processo de aprendizado, que é o mais importante, a gente espelha e vai querer
que o outro integre o processo de aprendizado dele primeiro do que a gente. E a gente vai acabar respondendo ao outro, ou fazendo coisas com o outro que às vezes nem precisava. E eu passei por isso recentemente, semana passada. Eu recebi uma mensagem, eu respondi essa mensagem. E aqui agora, eu tô relendo, né, porque eu já tinha lido esse livro, mas eu tô relendo, e eu tô me lembrando que eu nem precisava ter respondido essa mensagem. Eu só precisava ter tomado algumas ações e simplesmente... Mas no momento em que eu respondi essa mensagem, meio que eu escolhi dar vazão ao meu eu inferior e ao eu inferior dessa outra pessoa. E se de repente eu não tivesse respondido essa mensagem, eu teria simplesmente redirecionado a minha vontade. Então eu acho que, por exemplo, pra mim, Paloma, tá fazendo muito sentido, não sei se pra vocês faz, mas pra mim tá fazendo muito sentido agora prestar bastante atenção às respostas que eu dou diante das coisas que me acontecem. Então, realmente eu preciso reagir a tudo, realmente eu preciso responder a tudo e a todos, realmente tem que ser no momento que aquela pessoa me falou ou me comunicou aquilo, ou ela simplesmente pode esperar. Então é o processo de redirecionamento da vontade. Porque aqui eu teria feito um aprendizado, talvez, integrado um aprendizado de uma forma, né? Não, mas eu entendi, tá, não entendi. Mas era necessário também eu dar a resposta, porque isso também fazia parte de um outro aprendizado meu que estava relacionado ao meu posicionamento. Porque muitas vezes a resposta ela não acontecia e eu simplesmente baixava a cabeça e vinha outro de lá e montava. E tinha sempre alguém montando, alguém montando, alguém montando. Por quê? Porque achava sempre brecha aberta de uma pessoa que não sabia como se posicionar. Entendi. Perfeito. Ok. Então é saber mesclar isso, viu, gente? Colocar na balança e perceber qual é o aprendizado e a lição que vocês podem ter. E olha como o universo é bonito, olha como o universo é cheio de possibilidades. Uma situação me trouxe possibilidades de crescimentos e lições de vários contextos diferentes. Percebe isso? Então, às vezes, uma situação que é extremamente chata, foda, desafiadora, que faz a gente chorar na hora, que faz a gente tremer de raiva, que faz a gente ter vontade de matar a pessoa. Mentira que eu não fiquei com vontade de matar, mas fiquei com vontade de esbofetar, cara. Aí eu fiquei com vontade mesmo. Mas, diante disso, eu ainda tinha escolhas de possibilidade de obter um aprendizado. E aqui eu já tô ligada que essa situação vai retornar. Se não for com essa pessoa, vai ser com outra. Porque é um ciclo repetitivo e faz parte do meu processo de purificação. Tá tudo certo. E eu aceito o universo. Não vou brigar, não vou resistir, não vou mais. Agora, da próxima vez, me lembra de responder dessa forma aqui, viu? Que eu quero treinar esse outro lado. Meu Deus, velho. A gente é muito aprendiz, a gente é muito aluno, velho. A gente é muito aluninho, todo mundo estudante, velho. Idas e vindas no caminho. O caminho é longo e só é possível que haja quedas no decorrer do percurso. O caminho é longo e é possível que haja quedas no decorrer do percurso. No terceiro estágio, do qual temos escolha, uma queda normalmente significa que as resistências do ego vieram com toda a força. Observe. Toda vez que a gente cai, se a gente já estiver no terceiro estágio, é porque o ego, ele veio com muita força tentando manter nossa identidade, ainda que ilusória. E ele vai fazer de tudo para impedir que seu poder seja reduzido. Nesse momento, você pode sentir-se confuso, tenha calma. A clareza voltará assim que as defesas do falso eu baixarem. A vida se move como uma onda. Às vezes você está no topo, às vezes você está no vale. Quando estiver no vale, não resista, apenas relaxe. Em pouco tempo você sobe novamente. Em momentos como esse, podemos nos valer das ferramentas do Jnana Yoga para nos ajudar a curar as feridas infantis que não foram devidamente tratadas e que ainda estão limitando o nosso desenvolvimento. Além de firmeza, de determinação e de disciplina, o Jnana Yoga exige também muita gentileza. É preciso gentileza e bom humor para lidar com o ego. Vocês estão entendendo, né, gente? Porque essa coisa do diálogo interno precisa ser gentil, bem-humorado, gente. Coloquem yoga do riso. Dê risada mesmo. Dê risada mesmo, porque a gente vai precisar. Ria dos seus fracassos. Se você caiu hoje, tudo bem, amanhã haverá outra chance. Uma queda somente é um fracasso se não aprendermos nada com ela. Se as nossas quedas nos ensinam o que precisamos aprender, elas se transformam em um sucesso. O quarto e último estágio do desenvolvimento da consciência é a integração dos aspectos do eu inferior, o que significa transcender e transmutar as dores negadas. Nessa etapa, você precisará da luz da compreensão desenvolvida nos estágios anteriores. Essa compreensão vai nos ajudar a sentir, no fundo do ser, a relação de causa e efeito entre os fatos da sua vida e seu comportamento. Ou seja, você compreenderá no coração e não na mente de onde vem sua intencionalidade negativa e por que ela vem. Então você libera e acolhe amorosamente os sentimentos negados que sustentam a criança ferida e geram os padrões destrutivos. Acontece uma alquimia. O orgulho se transforma em humildade, a luxúria em devoção, o medo em confiança. Essa é a essência do trabalho de purificação, ao qual me refiro com frequência. Purificação é quando ocorre a integração dos aspectos do eu inferior.
tudo que... Eu não sei, vocês estão fazendo esse link também, parece que tudo que a gente estava conversando é como se estivesse sendo lido aqui. Só complementando, né? Nossa, que forte. Certa vez li uma metáfora descrita por um lama tibetano que comparava o processo de evolução da consciência à seguinte situação. Você está caminhando na calçada e cai no buraco. Ali você permanece por muito tempo, até que encontra uma forma de sair. Você não tem ideia de como caiu nem porquê. No outro dia você está passando pela mesma calçada e cai no mesmo buraco. Dessa vez você começa a observar por que caiu e como caiu no buraco, e já sabe como sair dele. Então, na próxima vez, você caminha pela mesma calçada, cai no mesmo buraco, mas sai rapidamente. Até que um dia você está caminhando pela mesma calçada e consegue parar antes de cair no buraco, viu, Lu? Costumo dizer que o processo de purificação está completo somente quando você anda pelo outro lado da calçada ou pela outra rua. Cara, velho, que massa isso aqui. As palavras são muito pequenas para descrever a vida. Estou tentando descrever um processo que está além das palavras. Compreenda, esses estágios de evolução de consciência são reais, mas não são estanques. Eles se interpenetram. Entende, gente? Eles são estágios que a gente não vai... Lembra que no começo do capítulo a gente falava que a evolução, ela não é um processo linear, né? Ela é um processo aleatório, espiralado. Então, a gente vai estar o tempo todo interpenetrando um estágio e outro. Vai ter momentos que a gente vai se perceber já no terceiro estágio, no quarto, outros no primeiro ainda, né? E tá tudo bem. É possível que em uma determinada área da vida, ou em relação a algum aspecto do eu inferior, você já esteja no quarto estágio, mas em outra área ou outro aspecto esteja ainda no primeiro. E também é possível que no mesmo aspecto você se mova de um estágio para outro. Eu estou apenas oferecendo um mapa para você poder se localizar na sua jornada com mais facilidade. Lembrando que todo mapa, por mais minucioso que seja, não é igual ao território ao qual se refere. O território é sempre mais rico e melhor do que os mapas. Arrou! Que lindo! Forte e muito complementar tudo que foi dito. Eu nem tenho mais nada para falar. Só uma coisa que foi bacana a gente ter estudado a estrela setenária antes. Porque vocês percebem que ele faz menção aqui, né? Eu juro pra vocês que eu não tinha planejado nada disso. Eu não criei um cronograma, eu nunca crio. Vocês sabem que eu sou mulher do improviso, né? Porque eu não mando nada, eu fico só esperando eles me mandarem. Então, assim, veio na minha mente, começa pela estrela setenária, veio na minha mente depois, e eu fui seguindo a minha intuição. E aqui eu tô percebendo que existe, né? E vai ser pra gente, esse livro, como se fosse uma ferramenta, né? Vai trazer, na realidade, ferramentas para que a gente possa transmutar e transcender os aspectos lá estudados, né? Dos nossos vícios, transformando esses vícios em virtudes. Então, que a gente já possa também começar a obter esse olhar de que esses estudos, eles se complementam, eles se interpenetram, que eles não estão difusos, e cada um em um lugar, mas que a gente pode utilizar, tá? Ambos os estudos para o nosso processo de autodesenvolvimento. E é isso, meus amores. Quero agradecer muito, muito, muito vocês todas por essa áurea gostosa. Deixa eu ver Cacau aqui, que Cacau falou com a gente. Ui! Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí pra mim, pode botar, viu? Que eu vou ler tudo que tá aqui na mensagem. Se alguém tiver dúvida de alguma coisa também, eu já respondo. Ai, que gratidão, que paz. Não dá, mãe, quando a gente tira um peso, né, do coração. Deus é mais. Eita, mulher. Você tá morando aonde, Cacauzinha? Você tá em Salvador ainda? Você veio pra feira? Dá notícia. Só fez mudar de casa ou mudou de cidade de novo? Ah, ótimo. Meu filho, esse processo de mudança aí é semanas pra gente conseguir colocar tudo no lugar. 3, 4 semanas às vezes, né? Tem que ter paciência mesmo e ir fazendo devagarzinho. Nossa, tá passando por essa coisa, né? De impor os limites, criar o muro, a barreira. Nossa. Aqui, eu me lembrei de uma vivência. Eu vou falar com a Josane quando tiver. Eu vou colocar ela no grupo pra ver se vocês conseguem participar. É a vivência da raiva. Que ela justamente, ela tem uns exercícios de bioenergética que ela faz com a gente, umas dinâmicas que auxiliam nesse processo de criar essa barreira, né? Pra gente entender como se cria essa barreira, até às vezes de forma invisível e calada, sem você necessariamente ter que expressar uma palavra. Às vezes só com o olhar e com a sua postura, a forma como você se comporta. Aí a pessoa você já obtém uma autoridade maior, né, diante da sua própria vida, e a pessoa também, ela já passa a te olhar com um olhar mais, peraí que alguma coisa mudou aqui, e eu já não posso chegar nela da forma como eu chegava antes, porque, ela montou uma base. Sabe aqueles caras que você chega assim, vai subir o morro, e os caras tá lá. Quem é que tem coragem, né? Ninguém tem coragem, cara. Então é mais ou menos isso, sabe? Só que é aquela parada que você não vai viver assim o tempo todo. Você vai criar essa roupagem, digamos assim, que no plano espiritual e energético, entendeu? Que as pessoas, elas também entendem isso. A tua energia fala muito sobre isso. Nossa, que bom, Cacauzinha, que veio respostas pra você na aula. Eu que agradeço a entrega de vocês também, meus amores. Agradeço cada um aqui. Mesmo quando vocês estão, né, já mais
no vale. Não é que vocês estão no vale. Vocês vêm. Vocês estão no alto da onda, vocês vêm. Vocês estão no vale, vocês vêm. É isso que importa. Nossa. Tudo tá conectado, Lu. Tudo tá muito conectado. Que bom, viu? Novembro vai ter um trabalho, gente, de abuso. Sim. Curando as feridas do abuso. Pode... O pessoal que tá fazendo pagamento pra mim, eu vou até parar de gravar aqui. Não, peraí. Primeiro eu vou falar do trabalho, depois eu falo disso e paro de gravar, porque aí o pessoal pega aqui. Dia 11 do 11, esse ritual era pra ter... Era não. Na realidade, ele é pra acontecer mesmo dia 11 do 11. Eu tinha programado ele, colocado ele na minha agenda para 2 meses atrás. Mas aí aconteceram várias coisas, inclusive bombas referentes a abuso, né? Que eu descobri no mês de julho, que minha filha vinha passando por uma situação, né, na casa dos meus pais e tal. E bem desafiadora, relacionada a isso com a prima mais velha. E eu não dei conta, gente. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito desestruturada emocionalmente, né? Então eu passei o mês de julho e agosto me reestruturando emocionalmente. Setembro eu ainda não estava 100%. E esse campo, quando a gente abre ele é muito doloroso, porque envolve também um abuso que eu vivenciei na casa dos meus pais quando eu era criança, né? Inclusive foi do pai dessa menina, que é prima de Maria, inclusive, que estava, né, praticando. Aí você fala, pô, Paloma, mas abuso de criança para criança é considerado abuso? É, gente, considerado abuso. Então tem umas aulas para gravar desse tema, que eu falo aula porque, enfim, eu vou fazer uns conteúdos sobre o tema que eu vou disponibilizar para as pessoas gratuitamente, para elas compreenderem o que é um abuso e qual a importância de se fazer um movimento ritual como esse. Mas depois eu vou trancar todo esse conteúdo porque ele vai acabar virando outra coisa. E aí, eu convido vocês para participarem, tá? No dia 11. Porque não vai ser só o abuso sexual. A gente tá falando de todo e qualquer tipo de abuso. Todo e qualquer tipo de violência. Né? Inclusive, os processos onde a gente foi invalidada, muitas vezes. Às vezes a gente não tem a invalidação como um abuso, mas a invalidação é um abuso. A invalidação é uma violência muito profunda. Então, todas nós, sem exceção aqui, já vivenciamos situação de abuso nessa vida. Seja uma violência psicológica, né, verbal, seja física ou sexual. É só você fuçar aí que você vai encontrar. Não tem quem não tenha passado. Sem contar nas coisas de vidas passadas. Sem contar se a gente for escafuchar linhagem materna e paterna e árvore genealógica. Vixe, não gosto nem de falar. É um campo denso pra caralho. Ó, eu tenho 3 meses e foi muito louco porque eu marquei a data do ritual e aconteceu o ritual, daqui a pouco não deu, aí começou a explodir bomba dentro de minha casa, na caixa dos meus peitos. Aí daqui a pouco começou a explodir bomba pelo mundo. Aí começou a aparecer babado aí dos caras lá dos Estados Unidos, tudo envolvido com meio de coisa. E vocês veem que envolvendo muita questão com crianças e tal e tal. Eu, vixe, que energia é essa? E o negócio tomando conta. Então agora eu vou fazer esse ritual, não vai ser nem feira, vai ser fora de feira, já mandaram me programar que eu vou ter que viajar para ir para um lugar. Aí eu vou gravar o Sincap e vou disponibilizar no dia para vocês, no horário, para que todos estejam conectados com o Sincap enquanto eu tô lá fazendo o ritual. E aí eu vou filmar o que tiver que filmar para depois passar para vocês. Mas, enfim, então todas convidadas, certo?